Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 32/2021. Hoje é 3 de agosto de 2021, são 14 horas. A reunião está sendo realizada online. Primeiro item da nossa pauta é a apreciação das minutas, no caso da minuta 31/2021. Algum comentário, senhores conselheiros? Aprovada, professor. Aprovado, presidente. Aprovado. Obrigado, também aprovo, então está aprovado. Matérias. Análise do processo de número 00735-3900/21-1, que trata da revisão tarifária da travessia hidroviária de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo. Conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Por favor, conselheiro Alexandre, apresentação do seu parecer. Ok. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente da revisão das tarifas da travessia de passageiros entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo, serviço prestado pelas empresas Navegação Bom Jesus Limitada e essa Belizar e Companhia Limitada. O expediente foi instaurado em 23 de abril de 2021, de ofício pela Diretoria de Tarifas da AGERGS, de acordo com o artigo 3º da Resolução Normativa 34/2016, por meio do memorando número 26/2021-DT, oportunizando manifestação às empresas delegatárias e ao poder concedente Metroplan. A empresa essa Belisário manifestou-se sobre as condições de navegação atuais, principalmente quanto ao volume de usuários frente à pandemia Covid-19 e as consequentes publicações de decretos estaduais e municipais que interferiram na prestação de serviços da travessia. Destaca a escalada dos preços dos insumos diários de manutenção da embarcação e que vem registrando dia após dia diminuição de usuários e redução drástica na receita da empresa. Prezando pela satisfação e segurança dos usuários e funcionários, informa que nunca deixou de realizar as manifestações corretivas e preventivas necessárias, assim como o pagamento dos compromissos patronais e com fornecedores, o que vem impactando o caixa da empresa, demonstrando desequilíbrio financeiro. Requer que esta agência autorize a majoração de valor para os bilhetes de passagem dos atuais R$ 3,05 cobrados, que já não mais fazem frente ao mínimo necessário para a manutenção dos serviços, para um novo patamar na ordem de R$ 4,00. No mesmo sentido, a Navegação Bom Jesus manifestou-se sobre o volume das operações reduzidas em mais de 60%. Destaca que os custos não reduziram, pelo contrário, óleo diesel e demais insumos tiveram acréscimo em torno de 35%. Ressalta que, apesar da dedução do número de passageiros, não reduziu a oferta de viagens para a manutenção do distanciamento social. A Metroplan não se manifestou. Em 28 de junho de 2021, a Diretoria de Tarifas emite a informação número 63/2021-DT, apresentando alternativas para uma tarifação ao mesmo tempo módica e financeiramente equilibrada para o período de 1º de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022. Pondera que a metodologia, em função do custo total dividido pela demanda, guarda uma relação intrinsecamente conflitiva entre os usuários, financiadores exclusivos do sistema em movimento de êxodo, e os demais integrantes da governança do transporte intermunicipal de passageiros. Recomenda o máximo de publicidade das fontes de dados e informações, bem como a participação da maior gama de atores sociais, não apenas por ser um meio alternativo consagrado para a dissipação de conflitos sociais, mas também com vistas à inclusão bem informada do problema social junto à agenda de políticas públicas.
Quanto à tempestividade regulatória, aconselha a necessidade de alteração do calendário tarifário, com eliminação das revisões ordinárias das travessias hidroviárias não licitadas, pois poderiam estar pontilhando a política tarifária da AGEGS com passivos regulatórios derivados da intempestividade e agravados pelo mecanismo de recomposição temporal. Oferece uma análise do contexto socioeconômico recente que vem sendo acometido pelos efeitos de uma pandemia. Apresenta quadro com a evolução tarifária da travessia, faz referência aos últimos processos de reposicionamento tarifários, 2019 e 2020, e também a processo de fiscalização contábil, que aponta dificuldades das delegatárias na gestão de seus custos associados à regulação, mais especificamente quanto à habilitação de documentos comprobatórios compatíveis com a norma brasileira de contabilidade NBC e TG 2000, escrituração contábil. Tendo em vista tratar-se de empresas categorizadas de meio, protegidas por uma série de dispositivos legais, levanta a questão sobre a possibilidade de adoção de critério mais flexível, contabilidade gerencial, ou alternativo. Argumenta que a falta de controles independentes das informações contábeis dos balancetes patrimoniais regulatórios impede uma utilização segura nos cálculos, ao mesmo tempo em que aumenta os custos de transação dessas delegatárias MEI. Atenta para o serviço de travessia de veículos no mesmo trecho, tendo em vista os objetivos de uma análise de mercado, auxiliar ao processo decisório, destacando que os dois sistemas poderiam ser percebidos em interconexão. Analisa comparativamente a margem de contribuição gerada para cada empresa em separado, tendo em vista o potencial de recursos alocáveis em meio ao processo competitivo instalado, bem como o ajuste financeiro realizado, vista a queda na demanda de 56% essa Belisário e 43% Bom Jesus. Considerando os números gerados em 2020 e a aplicação da metodologia de revisão tarifária pelo cálculo usual do custo médio dividido pela demanda, desconsiderando qualquer margem de lucro ou recursos para investimentos, demonstra que a tarifa deveria ser majorada para um patamar médio de R$ 4,00, 31,15%, necessários a essa, inclusive em conformidade à sua manifestação, e 4,28 se calculada a partir dos números da Bom Jesus, 40,33%. Contudo, como a regulação estatal promove análises prospectivas, observa que tais parâmetros precisariam provar-se aderentes ao desempenho que será observado a partir de agosto de 2021. Sabe-se apenas que a demanda estará num patamar intermediário entre os números observados entre 2018 e 2020, e a oferta certamente será novamente aumentada pelo poder concedente, implicando em custos absolutos maiores em busca do novo normal. Por fim, traz as seguintes recomendações abaixo resumidas. Item 1. Sugere contratualização das delegatárias junto ao poder concedente e intermediação da AGERGS, TAC ou plano de investimento, por exemplo. A negociação dar-se-ia em função de uma revisão tarifária intermediária à tipicidade, ao sobrepesar dados dos balancetes patrimoniais 2020, com o pedido de uma das delegatárias, essa, que solicita o estabelecimento de tarifa no nível do seu break-even point 2020, em R$ 4,00. Nem lucro nem prejuízo, caso o desempenho de 2020 fosse repetir prospectivamente, sendo que a análise apontaria para uma melhor situação da demanda, refletindo-se no seu resultado final, o que poderia ser utilizado para gerar algum nível de compensação frente aos prejuízos de 2020. Tal nível seria obtido a partir do seguinte cálculo: total de desembolsos, custos de serviço de transporte mais despesas operacionais, o que revelaria um valor tarifário de R$ 4,0005 reais ou R$ 4,00 reais,
referenciados a essa Belisário, ou de R$ 4,2868 e R$ 4,30 a partir dos números disponibilizados pela Bom Jesus, ou ainda pelo agregado em R$ 4,1363. Tal cálculo teria ainda a virtude de respeitar a real estruturação de mercado, desde que o valor sugerido restasse estabelecido como tarifa teto, ao que as delegatárias pudessem realizar um processo de sintonia fina ao fornecer descontos em função das necessidades e flutuação da demanda. Item 2. Eliminar o ordinarismo dos processos de revisão tarifária para sistemas não licitados, passando a realizá-los exclusivamente em caráter extraordinário, a pedido ou de ofício, paralela e independentemente aos processos de reajustes ordinários anuais. Elenca alguns dos motivadores relativos a este sistema em particular. Elimina-se a maior fonte percebida de intempestividade, acumulação de passivos regulatórios e desarmonia entre delegatários e usuários. A histórica qualidade suficiente das informações prestadas pelas delegatárias dos sistemas de travessia hidroviária não licitadas e a inexistência de fontes alternativas de informação, até mesmo por parte do poder concedente. A realização de revisões tarifárias, ano sim, ano não encontra fundamentação reconhecida cientificamente. Nenhuma base funcional apontaria para mudanças tecnológicas que afetassem a produtividade desse tipo de indústria no intervalo tão curto de tempo. Ademais, as embarcações deste sistema são das décadas de 70 e 90, sem registro de bem de capital em fase de depreciação. Da eficiência da administração e da razoabilidade da função regulatória, o que passaria pela proporcionalidade ao montante recolhido da taxa de regulação, TAFIC, financiando a contraprestação de serviços por parte desta agência. 3. Junção dos calendários junção dos calendários tarifários das travessias intermunicipal de veículos, Porto RS, e de passageiros Metroplan entre Triunfo e São Jerônimo. Recomendação que ainda poderia ser formulada no sentido de promover a necessária postergação da database em vista a permitir algum nível de contraditório e tempo de análise comparativa para confrontar os valores gerais do balancete regulatório, delegatária, com o SPED fiscal Receita Federal. O diretor de tarifas, mediante o encaminhamento número 77/2021 DT, acolhe a informação número 63/2021 DT e a diretora-geral encaminha o expediente para deliberação do Conselho Superior. A matéria foi objeto de consulta pública número 03/2021 e da audiência pública número 03/2021, realizada em 19 de julho de 2021, nos termos das resoluções normativas número 34/2016 e número 49/2019. Não houve registro de contribuições na consulta pública e as manifestações da audiência estão registradas na ata número 5/2021, SE Assessoria. É o relatório. Obrigado, conselheiro Alexandre. Tem a previsão de alguma manifestação externa? Creio que não, né, Leonardo? Não temos inscrito, só temos a participação dos representantes das empresas na sessão. Ok. Muito obrigado. Então, eu passo a palavra, devolvo a palavra ao conselheiro Alexandre, para que possa, então, apresentar a justificativa do seu voto. Item 2 da fundamentação. Compete à AGERGS, por força da Lei Estadual nº 10.931/97, assegurar a adequada prestação dos serviços públicos, promover a harmonia entre usuários e delegatários e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados. Compete ainda à AGERGS buscar a modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, fixando, reajustando ou revisando as tarifas, seus valores e estruturas. O serviço de transporte de passageiros entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo é prestado atualmente por duas empresas, mediante autorização do poder concedente.
não havendo contrato de concessão, o que exige ainda mais atuação do ente regulador. O Conselho Superior, mediante a edição da Resolução Decisória número 590/2020, definiu que o reposicionamento tarifário da travessia este ano fosse procedido na forma de revisão e implantado no início de agosto. A Diretoria de Tarifas realizou densa análise sobre o ambiente regulatório que rege o serviço de transporte de passageiros de Triunfo e São Jerônimo, incluindo contextualização sobre os efeitos da crise sanitária decorrente da Covid-19. Por meio da informação número 63/2021 DT, apresentou as estimativas revisionais de valores tarifários para a travessia de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo, como também outras recomendações referentes ao ordinarismo do processo revisional e à sincronização dos calendários tarifários dos serviços de travessia, passageiros e veículos entre as referidas cidades, às quais me reporto. Oportunizada a ampla participação de todos os atores interessados na matéria deste processo, por meio da consulta pública número 3/2021 e da audiência pública número 3/2021, realizada em 19 de julho de 2021, em conformidade com as resoluções normativas desta agência. Tocante às recomendações sobre a revisão dos valores tarifários, considerando ainda o caráter oligopolístico da prestação do serviço de travessia de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo, entendo que o balanceamento entre a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro é socialmente desejado, inclusive como mecanismo de estímulo à melhoria da eficiência dos serviços prestados aos cidadãos usuários. No tocante à recomendação sobre o ordinarismo das revisões tarifárias, apesar de reconhecer preliminarmente em tese o mérito da proposição, entendo tratar-se de matéria que requer discussão mais ampla e sistêmica no âmbito de todo o conjunto de serviços regulados pela agência. No tocante à recomendação de junção dos calendários tarifários das travessias intermunicipais de veículos e de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo, a priori, não vislumbro óbice para sua implementação, desde que se tenha anuência entre as partes, concessionárias, poder concedente e usuários quanto à data base. Diante do exposto, voto por 1. Fixar a tarifa de R$ 4,00 para o transporte hidroviário de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo. Determinar que a resolução da AGERGS seja fixada nos locais de embarque e desembarque de passageiros e no interior das embarcações. Determinar que seja oficiada a Metroplan para que adote as providências cabíveis. Determinar à Diretoria-Geral que encaminhe os procedimentos necessários à viabilização da junção dos calendários tarifários das travessias de passageiros e veículos entre Triunfo e São Jerônimo. Como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Alexandre. Eu passo a palavra agora para o conselheiro revisor, conselheiro Luiz Henrique Manjão. Item 4 da revisão. Conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Muito obrigado, conselheiro Manjão. Passamos, então, para a discussão. Conselheiro Petersen, tem alguma observação a fazer? Não, senhor presidente, nenhuma observação. Obrigado. Presidente, Pois não, eu gostaria de me manifestar. Após eu liberar o voto e feita a revisão, na qual eu concordo com o voto do conselheiro Alexandre, muito bem fundamentado e muito bem elaborado, mas eu fiquei pensando que nós temos um processo aberto na AGERGS, quando a gente tratou do transporte do rodoviário, dos ônibus, que era para estabelecer um estudo para se fazer o calendário das revisões do transporte. E relendo o voto e o processo,
eu acho que a gente poderia criar um novo item no voto, determinando que a diretoria de tarifas inclua essa travessia no processo 889-210, que está tratando da definição da database e do calendário da revisão dos transportes. Então, inclua mais essa travessia junto daquele processo, né? Porque daí eu acho que abarca praticamente quase todos os transportes, né? E talvez a gente venha a sanar a crítica que o técnico que elaborou a informação fez quanto ao fato da gente ter revisão ano sim, ano não. Tá? Então, eu acho que a gente poderia fazer um estudo e ver qual é a data mais prazo, período de anos para se fazer essas revisões. Então, a minha proposta é agregar mais um item ao que foi proposto pelo conselheiro Alexandre, já foi acolhido por mim, de incluir esse estudo nesse processo do transporte também. Conselheiro Alexandre? A princípio, eu não vejo nenhum problema na inclusão, né? Acho que a proposição, como eu coloquei ali no voto, né, ela tem uma fundamentação e, particularmente, né, eu acho que é relevante fazer essa avaliação sistêmica, né, considerando aí o conjunto de serviços que são regulados e que a gente tem uma situação de precariedade. Então, acredito que pode ser bem cabível mesmo de desenvolver esses estudos. Perfeito. Conselheiro Petersen, tem alguma consideração a respeito? Não, totalmente de acordo. Perfeito. Também concordo. Acho que é importante aí o que foi levantado pelo conselheiro Mangion. Então, aí se incorporaria já este item, no caso, no voto, é isso? Isso. Perfeito. Então tá, então eu devolvo a palavra agora para o Presidente, conselheiro. se me Pois não? permite, só para uma contribuição, para que não haja dúvidas depois na redação, se a gente já pudesse definir como ficará a redação desse texto, porque ela vai, na verdade, incorporar o texto da resolução. Então, só para que não haja dúvidas no texto, se o senhor João, então, puder nos auxiliar. Eu acho que poderia ser alguma coisa assim, determinar que a diretoria de tarifas inclua esta travessia nos estudos que estão sendo feitos no processo 889-3900-210, que trata do calendário de revisão do transporte. Perfeito. Ok? De Obrigado. acordo. Perfeito. Tá, então devolvo a palavra ao conselheiro Alexandre Porsche para, então, confirmar o seu voto. Mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion? Eu acompanho o conselheiro relator, só acrescentando este item, né? Perfeito, perfeito. Conselheiro Petersen? Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Próximo item da nossa pauta são deliberação. Deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública referente ao processo de número 000-775-3900/21-9, que trata de alteração da resolução normativa 32/2016, que dispõe sobre processos administrativos de fiscalização e aplicação de sanções regulatórias. Proposta do conselheiro relator Alexandre Porsche. Se quiser falar um pouquinho a respeito, conselheiro. Só está sem som, Alexandre. Perdão. Bem pontualmente, né, é uma proposição de ajuste ali na resolução, a partir da análise, estudo que foi feito pela diretoria jurídica, né, envolve alteração ali da forma de aplicação das correções de penalidades
E, em função da natureza da matéria, seria importante encaminhar para consulta pública e audiência pública nessas datas que estão propostas aqui. A consulta pública de 9 de agosto a 1º de setembro e a audiência pública no dia 1º de setembro, que é uma quarta-feira, às 14 horas. Obrigado. Então, está aberto para os senhores conselheiros. Conselheiro Mangion. Concordo, presidente. Obrigado. Conselheiro Petersen. Concordo também. Obrigado, também concordo. Então, fica deliberada a consulta pública de 9 de 8 de 2021 a 1º de 9 de 2021 e a audiência pública no dia 1º de setembro de 2021, quarta-feira, às 14 horas, de forma online. Próximo item da nossa pauta, comunicações. Então, informar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 000-775-3900/21-9, que trata de alteração da REN número 32/2016, a qual dispõe sobre os processos administrativos de fiscalização e aplicação de sanções regulatórias. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor, o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Depois temos também, eu até passo para a diretora Estela Mares, a diretoria-geral informa sobre termos de encerramento de auto de infração. Então, se puder só fazer alguma referência aos termos, por favor. Sim, presidente. Então, a diretoria de tarifas lavrou alguns autos de infração em empresas de transporte pela não entrega dos balancetes no formato regulatório. E foi aplicada, então, a penalidade de advertência e o processo agora, então, está sendo encerrado e comunicado ao Conselho. Então, são os seguintes processos, o T número 26/2021, a empresa Jandir Zabot e Filho Limitada, processo 179.390020-2, T 32/2021, na empresa Leomar Antônio Biglini e Companhia Limitada, processo 184.390020-0, T número 35/2021, na empresa Transportes Fábio Scherer Limitada, processo 196.390020-8, e, por fim, o TE 36/2021, empresa de transportes coletivos Santos Limitada, no processo 200-39.0020-3. Então, esses. Ok. Muito obrigado. Também agora aproveitar para informar que está pautado para o dia 10 de agosto de 2021, na sessão 33/2021, a análise do processo de número 000-925-3900/21-6, que trata de reajuste das tabelas tarifárias da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, a Sulgás. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Por fim, abrimos espaço, então, para assuntos gerais. Então, abro a palavra para os senhores conselheiros e demais participantes, se tiverem algum assunto a tratar. Bom, eu só para informar, eu hoje de manhã tive a grata satisfação lá, eu tinha sido convidado para dar uma palestra sobre o que eu quisesse, que coisa engraçada, para o Ministério da Infraestrutura, né? Então, a sugestão da minha palestra foi
transporte, o pessoal lá, no caso, era o Ministério da Infraestrutura, responsável por todo o transporte terrestre, tá? Então, é uma área muito grande lá, talvez a maior do Ministério, que cuida, entre outras, da NTT, das concessões, cuida do DENIT, das obras públicas e tal. E eu fiquei muito honrado lá com o convite e tal. E o título da palestra que eu propus é Transporte é Rede e como tal deve ser tratado. Aí aproveitei para fazer algumas provocações, né? E foi muito bacana, muito interessante a discussão e tal, o pessoal gostou bastante, e principalmente na lógica de rede. Eu citei muito a experiência da agência, né? Aliás, eu disse que eu ia falar sobre tudo menos sobre rodovias, porque a ideia, e eles estão fundamentalmente em rodovias, pouco de ferrovia, mas muito rodovias, a ideia é pegar o conhecimento de outras áreas para a gente aportar no caso das rodovias. E lembrando que os índices de rodovias pavimentadas é de uma pobreza absolutamente inadmissível para um país como o nosso. Lembrei que no caso do Rio Grande do Sul é pior ainda do que a média nacional. No Rio Grande do Sul só tem 10% de rodovias pavimentadas. E o Brasil tem 12% na média, que são números típicos dos países mais miseráveis do planeta, né? Então, o grande desafio que a gente tinha. E o que eu trago aqui, no caso, é, primeiro, a satisfação de ter sido convidado, e segundo, o reconhecimento que o pessoal tem da AGERGS, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Como o pessoal lá esteve envolvido nas concessões, desde as primeiras etapas lá até agora, as federais, conhecia bastante também das estaduais, etc. E o pessoal elogiando bastante o trabalho da AGERGS. Então, eu trago aqui para o Conselho este feedback, né? Bem interessante, tá? De uma instituição importante que é o Ministério da Infraestrutura do país. Então, era esse registro aí que eu gostaria de deixar. Bom, em não havendo outros tópicos, então vamos encerrar a nossa reunião ordinária de número 32/2021 do Conselho Superior da AGERGS. Muito obrigado a todos, tenhamos todos uma boa semana de trabalho aí, aproveitando para, atendendo aos olhares da Eleonora lá, de lembrança, para que todos assinem lá a documentação. Então, obrigado, boa tarde a todos.